O Flamengo poderia ter liquidado no jogo no Maracanã, né? O Flamengo sobrou, principalmente no primeiro tempo. Um Atlético Mineiro parece que comeu um tutu, entrou no sono. Começou até bem, eu digo, olha só, o Hulk ali, um passe para trás lá do equatoriano. Qual é o nome dele, meu? Plata. O Plata, né? Deu a bola para trás, o Hulk quase faz, depois o Scarpa, depois só fez isso. Aí achou aquele gol lá do Allan Kardec, que não fazia gol há um ano, fez e botou de novo na parada. Mas ainda assim eu vejo o Flamengo com favorito, pelo que jogou no Maracanã, poderia nem ter o segundo jogo, poderia vir para o segundo jogo, que é o jogo de hoje, com uma vantagem muito maior. O Flamengo, né, Vamp, claramente é o favorito. Saindo de uma vantagem de 2 gols de diferença, o Flamengo hoje é favorito ao título da Copa do Brasil. Não tem como negar que hoje o Flamengo é favorito ao título da Copa do Brasil. Agora, está se fazendo um clima claro, e isso aí se faz a cada final, Mauro César Pereira, lá em Minas Gerais, que é o Atlético Mineiro, é toda aquela rivalidade em jogo, o próprio Hulk convocando muito a torcida. Eu mesmo falei com pessoas que eu tenho forte contato em Minas Gerais, que falaram que o bicho no Atlético Mineiro vai ser alto para esse jogo. Isso é uma informação que eu recebi, é uma fonte que tem bastante força lá no Atlético Mineiro, mas também não vai ser diferente no Flamengo. Eu não recebi a informação do Flamengo, mas é claro que num caso de título como esse, que vale quase 74 milhões de reais, o bicho é alto para os jogadores, né? Jogador ganha bicho em caso de título, e eu fiquei sabendo que o Atlético Mineiro está tentando motivar ainda mais seus jogadores com esse bicho. Agora, Mauro César Pereira, você sempre falou aqui, né? E a gente, isso eu admiro pra caramba, você fala mesmo o que você pensa, que você acha que é uma rivalidade unilateral, que você acha que o torcedor atleticano, o Atlético, tem o Flamengo como um grande rival, mas pro Flamengo não é tanto assim. Eu até discordei. Eu falei, eu acho que é um grande rival. Claro que não é o maior do Flamengo. Agora, Mauro, o que esperar da atuação desses dois times hoje? Porque eu me questiono muito. Claro que o Atlético Mineiro, eu acho, não sei se você concorda, que o Atlético vai jogar muito pelas pontas com bola aérea, porque sabe que é um ponto fraco do Flamengo. E eles têm 2 jogadores especialistas nisso. Eles têm o Scarpa do lado direito, que vai ser o ala pelo lado direito, e tem o Arana pelo lado esquerdo. São 2 jogadores que gostam muito de fazer jogada de linha de fundo e alçar a bola na área. Eles têm o Scarpa com bola parada, também para buscar escanteio, buscar falta, cavar faltas para colocar a bola na área. Eu quero saber o que você espera desse Atlético e o que espera do Flamengo, Mauro. Por quê? Porque a cara do Flamengo desse Felipe Luiz é a marcação-pressão na saída de bola do adversário. Você espera que esse Flamengo jogue assim hoje ou não? Ou um Flamengo retrancado, um Flamengo atrás, esperando o Atlético Mineiro atacar? Mauro César Pereira. Eu acho que o Atlético vai jogar em cima do Flamengo, sim, fazendo muita pressão, tentando aproveitar aquele começo do jogo para fazer um gol rápido. Mais ou menos como encerrou o jogo do Maracanã, né? Quando ele buscou ali com vários atacantes, ali o Milito jogou o time para frente para tentar pelo menos um gol, conseguiu esse gol, né? Ainda assim é uma desvantagem grande, porque precisa marcar 3 para ser campeão, né? É uma situação que lembra no inverso que o Atlético viveu contra o River Plate. Eu acho que vai ser um jogo de muita pressão, o cruzamento vai acontecer, isso é muito comum, né? Ontem, por exemplo, o Botafogo cruzou nada menos que 50 vezes a bola na área do Cuiabá. 50! O Botafogo cruzou 50 vezes a bola na área do Cuiabá e não conseguiu marcar o seu gol, empatou em 0-0 lá no Rio de Janeiro. Eu acho que o Atlético vai usar, evidentemente, desse recurso, mas não só desse recurso, né? O Hulk com o Paulinho e tal, tentando tabelar, tentar entrar por dentro, tentar finalizar de média distância. O Atlético vai tentar finalizar de todas as formas. E eu acho que o Flamengo não vai ficar retrancado. Ele pode ser empurrado pelo time da casa em algum momento para a sua área. Isso acontece. Mas acho que vai tentar sair para o jogo, vai tentar ficar com a bola, tentar cadenciar o jogo, a escalação que deve ter o Gerson jogando mais à direita com a volta do Pulgar e a saída do Plata, né? Essa é a tendência, o Bruno Henrique e não o Michael, essa é a tendência da escalação. Eu acho que a escalação, em tese, mais adequada é realmente essa, porque aí você tem um meio-campo mais encorpado, o Gerson faz o lado direito, mas o jogador que se une ali aos jogadores de meio-campo não é um atacante, é um meia, né? Para reter mais a bola, para
fazer com que o Flamengo possa cadenciar mais o jogo, tirar a velocidade, entrar num jogo de trocação, que seria mais interessante em tese para o Atlético. O Bruno Henrique dá opção de jogo aéreo, opção de velocidade também. Os momentos que o Flamengo estiver muito pressionado, ele passa a ser uma válvula de escape muito interessante. Tem bem ou mal, apesar da fase não ser a melhor dos dois, né? Tem um entrosamento também com o Gabriel, os dois se conhecem muitíssimo bem, não é de hoje, desde os tempos do Santos, né? Antes mesmo do Flamengo, então isso também é outro ponto positivo para a presença do Bruno Henrique, que não pôde jogar no Rio de Janeiro suspenso, assim como o Pulgar, o chileno, não pôde. Então eu imagino que o Flamengo vai, não sei se nos primeiros movimentos, mas em algum momento vai subir marcação também, vai tentar de repente pressionar o Atlético lá no seu próprio campo, até porque o Atlético vai tentar sair jogando e pode ter dificuldades, o Atlético deve mudar a sua estrutura, né? A estrutura da sua equipe, talvez jogue aí com linha de 4, não com 3 zagueiros, enchendo mais o ataque. Vejamos como vai ser, mas o Atlético vai atacar, vai tentar pressionar, vai usar o jogo aéreo, vai usar todas as armas possíveis, né? E o Flamengo vai, acho que, não só ter que se defender, mas também sair um pouco para o jogo e principalmente cadenciar o jogo, ficar com a bola, não deixar o jogo entrar naquele ritmo frenético que é interessante para o time da casa, que precisa de um jogo rápido, de definições rápidas das jogadas, muitas finalizações para tentar chegar logo ao gol. O Flamengo deve fazer um jogo parecido com o que foi contra o Corinthians, quando ficou com um jogo a menos. Ele tem a vantagem, então, saber administrar. Saber administrar não é jogar na retranca, é saber administrar. É jogar com a cabeça no lugar. E eu acho que aí a escalação que se anuncia, né, extraoficialmente, que é essa com a volta do Bruno Henrique, né, ao time, e do Pulgar, e a saída do Michael e também do Plata, me parece a mais adequada para esse momento, ainda mais com a vantagem que o time tem de 2 gols e de uma boa atuação, né? Uma boa atuação. Jogou bem no Rio de Janeiro. O Atlético vem, inclusive, com o time reserva, é verdade. O Flamengo também com o time reserva. O Flamengo ganhou do Cruzeiro. O Atlético perdeu para o Atlético Goianiense, né? No meio de semana. Então, o Atlético Mineiro vai ter que se mobilizar muito hoje, fazer uma partida totalmente diferente daquela outra, né? E sobre 2014, né? Eu gosto até de lembrar aqui, ó. Que 2014, bem, pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer no jogo de futebol. Tinha gol fora de casa, né, mano? Tinha gol fora de casa, que até atrapalhou o Atlético, porque o Flamengo fez um gol fora de casa, mas o time do Flamengo era Paulo Vitor, Léo Moraes, Chicão, Wallace e João Paulo, Cáceres, Márcio Araújo, Canteiros e Everton Cardoso, que depois jogou no São Paulo, depois Matheus, filho do Bebeto, Nixon, depois Elton, aquele que foi do Vasco, do Corinthians, Eduardo da Silva e Luiz Antônio, o técnico era Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que é um pouquinho diferente do time atual. Não é? É muito. Um pouquinho, mesmo com os desfalques todos que o Flamengo tem. Então, assim, pode acontecer? Pode. O Atlético, em 2014, era o time que foi campeão, a base do time campeão da Libertadores 2013. Né? O Atlético ganha a Libertadores, em 2014 ganha a Copa do Brasil. Então era uma base, mudou o comando técnico, era o Levir, não era mais o Cuca, até o estilo era parecido. Era galo doido do Cuca, galo doidaço do Levir Coupe. Como diz o André Rocha, era briga de rua o tempo todo. O time do Levir Coupe era isso. Ataca de qualquer jeito, dá espaço. E os jogos eram assim, loucões. E o Flamengo do Luxemburgo, com a falta de qualidade, falta de estratégia e uma série de erros que ele cometeu também nas substituições, não soube fazer isso que o Flamengo tem que fazer hoje. Esfria o jogo. Não é para você ficar em trocação, ficar num jogo frenético, maluco. Isso não interessa ao Flamengo, interessa para o Atlético. O Atlético vai tentar colocar isso em prática. Eu imagino que o Felipe Luiz vai tentar justamente o contrário. Até porque o time já fez isso contra o Corinthians, né? Quando conseguiu segurar o empate sem gol, jogando desde os 27 minutos da primeira etapa com um homem a menos. Agora, teve uma situação, né, Mauro César Pereira, que até chamou a atenção, que quando o Atlético Mineiro se classificou, o Everson, goleiro do Atlético, ele disse, né, se eu não me engano, foi para algum membro da comissão técnica, estamos na final a gente não perde. O Everson, goleiro do Atlético Mineiro, ele falou isso. Final a gente não perde, final a gente sempre ganha. E aí tem um número aqui do Hulk, que desde que ele chegou ao Atlético Mineiro, em 2021, o Hulk disputou 6 finais com a camisa do Atlético Mineiro. Ele ganhou todas, tá? Claro que não conta o Brasileirão de 2021, porque é pontos corridos, que ele foi campeão, né? Agora, são 4 finais de Campeonato Mineiro, uma de Copa do Brasil, também em 2021, e a Supercopa do Brasil em 2022 contra o Flamengo. Ou seja, desde que chegou ao Atlético Mineiro, o Hulk nunca perdeu uma final. E o Everson soltou essa, né? Ele falou, nosso time é vitorioso. Nosso time chegou em final, a gente vai ganhar. Então eu queria te perguntar isso, Mauro. É o que o Vamp diz. Pode ser um ano histórico para esse Atlético Mineiro. Histórico. Se ele ganhar
pelo menos a Libertadores. Se ele não ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores, já é histórico. Mas se ele ganhar os dois, pode ser histórico. Agora, e se não ganhar os dois, Mauro César Pereira? Por quê? Minha pergunta é, será que a torcida vai considerar um ano de fracasso? Porque chegou nas duas finais, mas o torcedor está cagando para isso, né? O torcedor quer título. Será que se o Galo chega nas duas finais e não ganha nenhuma das duas, é um ano de fracasso? Eu quero saber a sua opinião. E outra, é um Galo realmente vencedor esse? Como disse o Everson, Mauro César Pereira, aquele time que chega em decisão e que geralmente ganha, na sua opinião? Como diz o grande Lúcio de Castro, sob tortura os números dizem qualquer coisa. 4 títulos mineiros, pegando um período que o Cruzeiro estava quebrado no começo, na Série B, né? Depois virando SAF, passando por uma reestruturação com o Ronaldo sem grandes investimentos, agora sim recebendo mais grana, mas não jogou o Campeonato Mineiro com esses reforços todos. O Atlético domina, mais que obrigação, com tanto dinheiro jogado nesse elenco. Ganhou do Atlético Paranaense a final, uma final que seria com o Flamengo não fosse a incompetência do time do Renato Portaluppi, né? Faz um péssimo trabalho no Grêmio, por sinal, que horror o jogo do Grêmio contra o Palmeiras na sexta-feira, por sinal. E o Flamengo perdeu no Maracanã 3-0 para o Atlético do Alberto Valentim. O Atlético Mineiro do Cuca, né? Ganhou com facilidade, foi campeão. O outro foi nos pênaltis, Supercopa nos pênaltis, contra o próprio Flamengo, lá que o Hugo teve a chance até de fechar ali a cobrança e errou o pênalti. O goleiro que hoje está no Corinthians, né? O Flamengo perdeu ali 2, 3 oportunidades de fechar. Uma disputa de pênaltis até com muitos erros de lado a lado, né? O que isso tem a ver com o jogo de hoje? Nada, nada. Só falação, bobagem, besteira. Não tem nada. O que vai resolver é no campo. Vai resolver no campo. Isso não quer dizer nada. E se o Atlético não ganhar nada, vai ser um fiasco, claro. Porque dificilmente vai para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? É bem difícil. Possível mas é difícil. Perde as duas finais, vai ser decepcionante. Lembrando que o Atlético tem um elenco caro, tem jogadores caros, tem investimento ali, não é pouco não. Então, chegar em duas finais e perder as duas e ficar fora da Libertadores eventualmente por não fazer uma boa campanha no Brasileiro, aliás, a campanha é muito ruim. O Corinthians passou o Atlético ontem. O Corinthians que passou o tempo todo na zona do rebaixamento, tudo bem, tem jogos a menos, mas ontem passou o Atlético, o Corinthians. Então, isso evidencia aí que a campanha do Brasileiro não é boa. Tem que ganhar os dois jogos finais ou pelo menos a Libertadores, né? Que seria até mais importante do que hoje, ou hoje pelo menos, ganhar uma final para tentar fazer com que o ano seja um ano interessante. Mas esse retrospecto, não perdemos, não sei o que, as pessoas falam qualquer coisa, isso é besteira, entendeu? Isso aí é da linha do Real Madrid pode esperar, sabe? Aquelas coisas que as pessoas falam. Não tem relevância nenhuma para mim isso aí. Ah, o outro falou, isso aqui do Real Madrid, esse aqui disse que não perde. E daí? O que isso muda? Bobagem. Aliás, o Everson tem que jogar bem hoje, porque não jogou nada no Maracanã, né? Péssima atuação no Maracanã, rebateu a bola nos pés da Arrascaeta e dos 2 gols do Gabriel, que foi muito bem o Gabriel, não estou aqui a tirar o mérito do atacante, mas ele, nos dois, o goleiro que ele ficou pequeno perto do atacante, o goleiro tem que crescer quando sai o atacante na cara do gol. E ele ficou pequeno, a bola passou do lado da perna dele ali, os 2 gols. Então ele tem que jogar bola. Não, e hoje ele não vai poder fazer uma coisa que ele faz muito bem, que é cera, pelo menos no começo do jogo. Faz muita cera. O Rossi também faz muita cera, mas hoje deve ser a vez do Rossi fazer cera, né? Que, aliás, é uma coisa que enche o saco do futebol brasileiro, mas todo mundo faz, então vira aí uma arma de todos os times. O importante no campo é o jogo, o resto é falação e essas estatísticas aí, enfim, se alguém quer acreditar nisso, tudo bem. Eu acho uma bobagem, né? Não acho que diz muita coisa, não. Agora, Mauro, uma pergunta antes de eu chamar o Viga, direto lá da sede do Flamengo, no Rio de Janeiro. Qual fiasco que você acha que seria maior? O Atlético Mineiro não ganhar nada nesse ano ou o Flamengo? Porque o Flamengo, se ele não é campeão hoje, ele não ganha mais título de expressão no ano. E o Atlético Mineiro, se perder hoje e perder para o Botafogo, também não. Qual que você acha que seria o maior vexame, na sua opinião, em caso de não conquista de título? Os dois. Não vejo diferença, não. São 2 elencos caros, né? O Atlético chegou em 2 finais, o Flamengo chegou a uma final. O Flamengo, pelo menos, faz uma campanha minimamente aceitável no Brasileiro, né? É 4º, pode chegar em 3º daqui a pouco. Depende só dele para ser 3º, porque tem confronto com o Fortaleza, né? Então ele pode ser 3º pelos próprios esforços, pode até conseguir ser vice-campeão. Campeão é quase impossível, muito difícil, mas pode melhorar a sua colocação. O Atlético vai fazer uma campanha ridícula na Série A. Perdeu para o Lanterna agora no meio de semana. Time reserva, não importa, perdeu para o Lanterna no meio de semana. E na Copa do Brasil os 2 são finalistas, na Libertadores o Atlético avançou à final, o Flamengo foi ridículo. Então, se não ganhar nada, tanto um quanto o outro, vai ser uma temporada só de campeonato estadual, que é muito pouco para o investimento que os 2 elencos têm, né? São 2 elencos caros, com muito investimento, com muitos jogadores de bom nível.
No caso do Atlético, com um técnico também internacional e tal, contratado aí no começo da temporada, não no início, mas um pouquinho depois, enfim. Não, e o que o Mauro fala, né, é dessa situação de segurar a bola, a gente viu o Flamengo fazer isso contra o Corinthians, né? O Flamengo com 1 a menos contra o Corinthians, né? Eu, por exemplo, elogiei muito a atuação do Flamengo contra o Corinthians. O Gerson foi um monstro naquele jogo. O Flamengo ficou com um jogador a menos por 63 minutos. 63 minutos, o Mauro César trouxe aqui, eu tinha até falado mais, só que aí o Mauro deixou claro, e é verdade, que a gente não conta o acréscimo, porque o acréscimo está recuperando um tempo perdido que teve durante o jogo. Então foram 63 minutos com um jogador a menos o Flamengo contra o Corinthians e um Flamengo que tocou a bola. O que eu vejo, Bruno Prado, de grande diferença desse Flamengo do Felipe Luiz para o Flamengo do Tite, quer dizer, o que eu vejo várias diferenças, mas eu não vi ainda um jogo desse Flamengo do Felipe Luiz onde ele precisava do resultado e ele fica chutando a bola para frente. Coisa que eu vi no Flamengo do Tite várias vezes, chutão do Rossi para frente. É um Flamengo que tenta segurar mais a bola. Mesmo quando está sendo pressionado, mesmo quando sabe que se o adversário fizer o gol pode perder a classificação, é um Flamengo que tenta tocar a bola. Por outro lado, esse Flamengo que tenta ter um controle de bola foi o grande erro do Léo Ortiz, que estava fazendo uma partida impecável. O Léo Ortiz estava jogando muito contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo. E aí um lance que ele poderia ter dado um chutão para frente, ele tenta dominar, se enrola todo, o Allan Kardec rouba a bola e faz o gol do Atlético Mineiro. Agora, é um novo Flamengo, Bruno Prado. Só que é um Atlético Mineiro já antigo desse Milito, né? É um Atlético Mineiro que provavelmente vai usar muito as laterais do campo. Agora, e o Flamengo, Bruno, você acredita que vai conseguir tocar a bola? E outra, eu acho que o grande... É claro, isso aí qualquer um sabe. Mas o Atlético Mineiro vai buscar o gol no primeiro tempo. Ele precisa buscar um gol no primeiro tempo. Só que também pode se abrir para o Flamengo, que aí sim eu vou te perguntar. Temos um Flamengo, como disse o Mauro, que hoje vai ter Arrascaeta centralizado, Gerson pela direita, que ele vem jogando muito bem ali pela direita, Bruno Henrique e Gabigol. Tá? Esse é o quarteto do Flamengo. É um quarteto também, Bruno, que se demole o Atlético Mineiro, esse quarteto vai achar espaço. E o Bruno Henrique, eu falei no jogo passado e vou repetir, ele cresceu depois da investigação da Polícia Federal. Eu tinha medo, eu falava, será que o Bruno Henrique vai ter psicológico? Fizeram busca e apreensão na casa dele, suspeita de envolvimento em escândalo de manipulação de resultados. Quando todo mundo achava que o Bruno Henrique poderia sentir esse golpe, ele fez a melhor atuação dele, na minha opinião, que foi contra o Cruzeiro, depois da volta da lesão, Bruno. Bom, o Atlético ele vai ter que correr risco, né? Não tem jeito. O Atlético está perdendo de 2 gols, vai arriscar, vai com tudo. E o Flamengo ele, imagino que pode até tentar marcar mais à frente no começo do jogo para evitar uma pressão inicial do Atlético, mas na maior parte do tempo, né, dentro de circunstâncias normais do jogo, ele deve, quando tiver a bola, tentar tocar para esfriar o jogo, para deixar... Para o Flamengo, um jogo frio é muito bom, porque o Flamengo tem vantagem, e quando tiver, claro, oportunidade de contra-ataque, tem no Bruno Henrique um jogador para puxar contra-ataque. É o que vai tentar fazer, se vai conseguir é outra coisa, né? Que às vezes a análise ela é muito feita em cima de um time só. Né? Parece que não existe o adversário do outro lado. Às vezes você não consegue fazer uma coisa que você planejou, porque o adversário não deixa. O adversário, ele consegue se impor, ele consegue te empurrar para trás, ele consegue impedir que você fique com a bola. Então, o Flamengo ele vai tentar não deixar a bola tanto tempo assim com o Atlético. É natural que o Atlético tenha mais a posse de bola. Teve até no Maracanã mais posse de bola. O Atlético ele gosta de ter a bola e o Flamengo tem a vantagem. Então, num jogo fora de casa com uma vantagem, é natural que o Atlético fique mais com a bola, mas não interessa e nem é também o jogo do Flamengo deixar o Atlético, por exemplo, com 70% de posse, 75%. Isso não deve acontecer. O Flamengo, em alguns momentos, terá a bola e vai tentar tocar, vai tentar cadenciar o jogo e, se tiver um lance mais claro, arrancar em velocidade. Mas a vantagem para mim é bem grande, é uma vantagem grande, claro que não é impossível. Esse jogo, um tipo de jogo de mata-mata, assim, ele tem muito do emocional e muito do acaso presente. Um gol pode mudar até o lado emocional do jogo, uma expulsão, uma falha,
Enfim, é um jogo que... Até acho que para fazer análise de futebol, o mata-mata ele tem um peso muito inferior a um campeonato de pontos corridos. Ele é legal, ele é emocionante, não digo que é ruim, é legal, cada campeonato tem seu estilo, mas para analisar trabalhos, sim, o mata-mata ele deve ser usado com certa paciência, né? Não com tanta veemência, né? Pautar a análise de um trabalho no mata-mata é muito difícil, porque o mata-mata, o acaso, ele está muito presente. E o acaso pode ir para o lado do Atlético, mas para isso, para o Atlético reverter uma situação de 2 gols de diferença, ele precisa que tudo dê muito certo para ele. Gol cedo, o Flamengo se perde, tem expulsão. Dentro de condições normais, a vantagem é bem grande, porque são times equilibrados, não há uma diferença muito grande entre os times, e 2 gols é muita coisa num duelo equilibrado.